presidente da Câmara, ele é chantageado. E o presidente dessa casa também. Não, e tem alguns que fizeram um discurso aqui tão inflamados que eles são os pais da moralidade agora. É uma narrativa de que eles são contra o crime organizado. Ora, vocês se esqueceram do Petrolão? Vocês se esqueceram do Mensalão? Vocês se esqueceram de tudo isso? Do roubo à Petrobras? De quem estava preso e quem não estava preso? E esses ministros que passaram por aqui, muitos deles foram demonizados. Vamos para Alexandre de Moraes. Nós temos senador aqui que tem medo, Vossa Excelência sabe disso. Nós temos senador aqui que morre de medo. Nós temos senador aqui que sai chantageado. Ligado do Supremo, ele já se encolhe porque deve ter um BO por lá. Agora comigo não é desse jeito. Pessoal, seja muito bem-vindo, que a paz do Senhor esteja na sua vida. Eu quero soltar essa pancada aqui do senador Magno Malta. Veja só, ele vai falar das arbitrariedades de Alexandre de Moraes, dessa perseguição louca, sabe, que se acostumou, instalou-se e se acostumou, perseguir, rasgar a Constituição, fazer o que quer aqui no Brasil. Então nós temos poucos, mas temos o senador Magno Malta, é um desses poucos que tem a coragem de falar a verdade, de pôr o dedo na ferida e expor Alexandre de Moraes. Para isso tem que ter independência, para isso tem que ser uma pessoa de respeito, de valor, de princípios, não como os esquerdistas que estão aplaudindo tudo o que Alexandre de Moraes está fazendo. Quero deixar esse vídeo aqui com essas pancadas, vou deixar também as falas do senador Flávio Bolsonaro, mas bora conferir esse vídeo aqui. Mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. Somos um canal novo, estamos começando agora e você apoia muito com o seu like e seu comentário. Bora comentar alguns trechos desse vídeo aqui, colocar nossa posição, o que nós pensamos com relação às falas do senador Magno Malta. Bora lá pro vídeo. Aqui nessa bancada da CCJ eu vi desfilar candidatos indicados por presidentes que se tornaram ministros e estão na Suprema Corte, excetuando o decano Gilmar Mendes e excetuando o André Mendonça e o Nunes, que eu não votei. Nos outros todos eu estava sentado aqui, senador Alessandro, olhando para eles e ouvindo a manifestação de todos. O assunto que está em voga agora foi uma desconstrução do artigo 53 da Constituição. Eu ouvi discursos bonitos aqui, mas já ouvi as mesmas pessoas falar algo ao contrário. Aí você sai citando um cabedal de coisas e citando países, suas constituições e faz uma jogada de palavras para poder se apoderar do tema moralidade. Não, e tem alguns que fizeram um discurso aqui tão inflamados que eles são os pais da moralidade agora. É uma narrativa de que eles são contra o crime organizado. Ora, vocês se esqueceram do Petrolão? Vocês se esqueceram do Mensalão? Vocês se esqueceram de tudo isso? Do roubo à Petrobras? De quem estava preso e quem não estava preso? E esses ministros que passaram por aqui, muitos deles foram demonizados. Vamos para Alexandre de Moraes. Alguns oradores que estavam sentados aqui, porque já foram embora, tomaram aqui para si a demonização de Alexandre de Moraes e eles estavam certos. Ele era tudo aquilo que eles estavam dizendo. Ele está falando do Randolfo Rodrigues, que quando Alexandre de Moraes foi sabatinado, foi uma das pessoas que mais criticou o Alexandre de Moraes. Fizeram carta, foi uma mobilização terrível para não colocar Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Esses que hoje estão aplaudindo e concordando com tudo que Moraes está fazendo, hoje eles estão puxando o saco, dizendo que ele é democrático, que salvou a democracia. Um dia eles estavam metendo o pau. Era o Randolfo Rodrigues, era outros parlamentares da esquerda, viu? Não era os direita não, se é que tinha direita naquele tempo, né? Mas o centro, né, os moderados fizeram questão de votar, os moderados. E a esquerda fez questão de descer o pau. Isso quase todos os senadores. Agora todos estão entupidos, concordando, porque o Alexandre de Moraes se converteu à esquerda, né? Naquele tempo o Alexandre de Moraes era considerado direita, por incrível que pareça. Mas olha como as coisas mudam, né? Mas hoje eles são amigos.
Alexandre de Moraes não tem o mínimo respeito pelo artigo 53 da Constituição. A mim entristece muito perceber que os outros, que em determinado momento, eles defendiam a Constituição com unhas e dentes. E eu falo de ativismo judicial desde 2004, 2005, mas hoje não é mais ativismo judicial. Tem uma Suprema Corte que manda. É uma ditadura da toga mesmo. E é verdade que nós temos deputados morrendo de medo. Isso é verdade. O presidente da Câmara, ele é chantageado. E o presidente dessa casa também. Agora, vê só, isso aqui que ele está falando, isso é um fato. É por isso que o impeachment não vai para frente. É por isso que essa pauta da anistia está se arrastando. Né? A direita está trabalhando para colocar a anistia ampla, geral e restrita, que eu torço, mas eu acho quase impossível. Por quê? Porque o Hugo Mota está trabalhando contra, pelo fato de ter indicado um relator que não tem nada a ver. E veja só, eles sofrem ameaça, chantagem. Você vai pautar o impeachment, eu lhe pego. Eu acho que é isso. Ei, você vai pautar a anistia? Você pode até faltar. Agora, eu é que vou indicar o relator. Eu não duvido nada que tenha tido uma interferência do judiciário com relação à indicação do relator nessa pauta da anistia. Você duvida? Eu não duvido, não. Eles não fazem nada sem consultar o Supremo. Isso é verdade. Sem consultar Alexandre de Moraes. Aliás, não só o parlamento, que também não existe. Porque se o artigo 53 da Constituição, se a Constituição do Brasil estivesse em vigor, o artigo 53 estivesse em vigor plenamente, porque oportunamente ele é usado da forma que as pessoas precisam para aquele momento da sua vida. E os mais inflamados são aqueles que estão indo para a reeleição. Aqueles que estão indo para a reeleição tomaram conta desse tema. Eles são os moralistas. Eles são os donos agora da proteção a essa casa e a proteção ao povo brasileiro. Ora, as ruas estavam cheias. Porra, com Lei Rouanet tem que estar mesmo. Com show tem que estar mesmo. É verdade. Ora, o Mamatório da Cultura ontem se mostrou domingo que ele está eficiente, valente e nas ruas. Eu sempre votei contra. Eu fiz uma emenda, assim, como o projeto, a proposta está encerrada, eu sempre votei aberto, em todas as situações, seja ministro, seja o que for, sempre dei nome e votei aberto. Há uma proposição do voto aberto, assim, é a coisa mais importante. A votação era a queda do voto aberto. E a minha emenda era exatamente aí, porque parece que a gente está aqui tentando reconstruir o artigo 53 da Constituição. Então, alguns deputados de todos os partidos, não é porque foi do PT, do PSB, sei lá, todos os partidos que tiveram os seus membros e deputados que votaram, eles não precisam ser demonizados aqui, porque eles sabem que alguns estão debaixo da proteção do Supremo Tribunal Federal, porque fazem parte do espectro político em que o Supremo se meteu, porque o Brasil hoje é governado por um consórcio de perversos e que o Supremo faz parte disso. Tem uns que estão protegidos aí, por esse consórcio. Esses demonizaram os outros. E eu estou me referindo aqui a gente do PMDB, a gente do PT, do PSDB, que estão sob nenhuma proteção. Muitos deles estão lá no Supremo. Eu me lembro e encerro com o caso Aécio Neves e Delcídio Amaral. Aécio Neves, duas desgraças que estavam mortos politicamente e agora ressuscitaram para salvar a anistia, para salvar o povo brasileiro. É inacreditável. Olha a situação que está o povo anistiado. Tem que confiar agora em Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves. Brincadeira um negócio desse. Neves agora se levantou também como um paladino conciliador da direita. Me engana que eu gosto, né, doutor? Me engana que eu gosto. Aécio Neves, pelo amor de Deus, o túmulo do avô deve estar todo arrebentado, tentando se virar lá dentro. É Aécio Neves, pelo amor de Deus, mamãe me acorde. E fico assim impressionado também, porque só eu defendo o Temer, que é chamado de golpista. O PMDB não o defende, mas eu vou para a tribuna e defendo. Agora vejo o Temer também se levantar. O Temer foi quem colocou o Moraes lá, não vamos se esquecer disso, não.
Eu nem sabia. E agora o Temer quer dar um jeito de negociar a anistia e já foi conversar com Alexandre de Moraes. Vai dar no que isso? Já sabe, né? Se levantou junto com o Aécio. Eles agora vão acalmar o Brasil. Eles dois agora vão resolver o Brasil. Olha que coisa encantadora. Quando o Aécio Neves é pego no telefonema com o Joesley, naquele esquema de 2 milhões, e eu vou mandar meu primo, porque se delatar a gente manda matar, o Supremo já tinha ativismo judicial, mas respeitava a Constituição. Mandou para o Senado. O presidente era Renan Calheiros, mandou para o Senado, e o Senado é quem votou, a casa é quem votou. Pois bem, inclusive eu votei com o pedido do Supremo, porque cometeu o crime mesmo. Delcídio Amaral, a Suprema Corte mandou para o Senado decidir, porque é isso que diz a Constituição. O Senado decidiu também, votei para ficar preso e perder o mandato. Foi pego em crime, dizendo que ia levar Nestor Severó num avião para o interior da Espanha. Nestor Severó descendo num avião no interior, a pessoa pensa que é um OVNI que parou e desceu ali, um ET, sei lá, porra. Crime também, mas veio para essa casa. E agora eu quero fazer uma ressalva para a Câmara dos Deputados e encerro. Não se esqueçam, Alexandre de Moraes violou o artigo 53, Petecão. No caso Daniel Silveira, se o artigo 53 estivesse em voga, não haveria essas violações e muitos desses deputados desesperados porque estão sem cobertura da Constituição. Ele violou e mandou prender Daniel, mas mandou para a Câmara. Aqui a gente tem que fazer um ressalvo. Ele mandou para a Câmara, tá violado. Estou mandando aí para ver se vocês concordam ou não concordam comigo. A Câmara concordou com ele. Pois é, né? Ajudou a violar, destruiu o artigo 53. Então eu estou a cavalheiro porque sempre votei aberto, e ministro, tudo eu sempre votei aberto, meus votos são conhecidos e a minha emenda era nesse sentido. Quero parabenizar Vossa Excelência e jamais... Agora, nós não podemos demonizar quem não está sob a cobertura da Constituição, que são esses deputados desesperados, e de todos os partidos, desesperados, porque aqueles que estão debaixo da bota do rei, esses têm a proteção do Supremo. Eu vi um senador aqui que fez um discurso tão importante, porque ele é intelectual, é constitucionalista, um líder, falou tanta coisa bonita, mas é o cara que mais esculhambou Alexandre de Moraes. Ele não falou mentira, ele falou verdade. Mas hoje é amiguinho, está sob a proteção do rei. Então o artigo 53 é relativo. Não é relativo, senhores. O artigo 53 é o que está na Constituição. Mas, infelizmente, essa finada está sepultada e a maioria desses 300 e tantos deputados, eles estão sem proteção nenhuma, morrem de medo. Nós temos senador aqui que tem medo, Vossa Excelência sabe disso. Nós temos senador aqui que morre de medo. Nós temos senador aqui que sai chantageado. Ligar do Supremo, ele já se encolhe porque deve ter um BO por lá. Agora comigo não é desse jeito. Ou resgatamos o artigo 53 da Constituição sem tentar relativizar, porque é isso que diz, aí sim nós estaremos todos protegidos no nosso direito de exercer o nosso mandato. Porque sem isso, para que ser deputado? Para que ser senador? Se eu posso falar uma coisa e monocraticamente, Alexandre pode mandar invadir minha casa. É isso que eles querem. Pessoal, antes do comentário de Flávio Bolsonaro, isso aqui que ele falou foi muito importante. Veja só. Senador... Isso é um fato, pessoal. Eu estou dizendo isso aqui, mas isso não é novidade. O Brasil sabe disso. Todo mundo sabe disso. O que tem de senador enganchado? Deputado que também está enganchado. Essa PEC da blindagem, eu sou de direita, mas não concordo. Não concordo. Agora eu faço a ressalva. Nós estamos vivendo em um estado de exceção. Onde os ministros botam... Os ministros não, Alexandre de Moraes. O Dino está se encaminhando do mesmo jeito, mas Moraes bota a Polícia Federal, busca em gabinete, busca em apreensão, vai lá investigar só parlamentares da direita. Aí, por que a esquerda não diz nada, não fala nada? Porque a esquerda está tranquila. Qual foi o deputado ou senador de esquerda que você viu, ouviu, passar no jornal dizendo que Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal investigar? Alexandre de Moraes tirou as redes sociais. Não existe. É só na direita. Então nós estamos em um estado de exceção. Por isso que eles querem votar essa PEC da blindagem.
que não concordo. Para mim tem que ter transparência no voto, transparência em tudo, mas do jeito que tá, qualquer coisa é como o senador Magno Malta bem colocou aqui. Ah, você vai votar meu impeachment, é uma ligação logo, ó, tu tem coragem, tu vai votar, se tu votar tu já sabe, né? Eu puxo a gaveta aqui, teu processo vai encaminhar agora. Aí o que é que o senador faz? Dá um passo atrás e diz, não, por favor, eu vou retirar meu voto. E é isso que acontece. Você vê, o Davi Alcolumbre está na mão dos ministros e de Alexandre de Moraes. Davi Alcolumbre e Hugo Mota está na mão, eles são chantageados. Aí diz, não, mas o presidente do Senado e o presidente da Câmara têm independência, eles fazem. Não faz. Porque o judiciário está totalmente politizado. E o que os ministros, principalmente Alexandre de Moraes, diz e manda, eles obedecem. Então essa pauta da anistia vai passar se arrastando, vai ser uma dosimetria, não vai ser anistia. Isso já está pautado. Você vê, os ministros já estão se colocando antes, não sabe nem qual é o texto, mas já estão dizendo, ó, é inconstitucional. Gilmar Mendes já colocou uma postagem se manifestando que as manifestações de domingo foi pela democracia, não sei o que, em prol da anistia. Já pôs o voto dele, ele já disse o que era. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zani, Carmen Lúcia, eles já se colocaram, ou seja, já tem 5 votos. Já tem 5 votos contra a anistia. Fachin, com certeza vai ser contra a anistia. Gilmar Mendes, também. O outro, Dias Toffoli, também. Eu acho que as únicas exceções que vão votar, se for para uma votação, anistia ou não, lá para o STF, os únicos que vão, talvez, né? E eu acredito que o Nunes Marques e o André Mendonça, só isso. É só um voto para dizer, eita, a democracia, tá vendo que a democracia está funcionando? É assim que a esquerda usa a narrativa. Mesma coisa foi o voto do Fux. Tá vendo que a democracia está funcionando plenamente? Houve um voto divergente. É inacreditável, né? Então eles já sabemos qual vai ser o placar do jogo. Eles já deram as cartas. Eu não duvido nada que esse relator que o Hugo Mota colocou foi a mando de Alexandre de Moraes. Eu não duvido. Não tenho provas, não posso comprovar, mas você tá doido? Se o Hugo Mota de fato fosse independente e quisesse a anistia, ele teria colocado um relator que tenha alinhamento com esse assunto e não uma pessoa que é totalmente opositor. Paulinho da Força, que vem daquelas sindicais, aquelas frentes, apoiou Lula para o governo e tudo. O Lula que disse que vai trabalhar de toda forma para que essa anistia não passe. Vai vetar. Tá de brincadeira. A realidade hoje é que você tem um núcleo da PF do governo Lula que parou de perseguir bandido e persegue político de direita. Criaram um novo núcleo para ficar analisando as postagens em redes sociais porque são perigosíssimas para a democracia. Enquanto isso, quem roubou os aposentados do INSS está aí livre, leve e solto. A própria AGU do governo tira sindicato de parentes de Lula de investigação. E está todo mundo achando que está tudo bem no país. É a esquerda, é deputado de esquerda do PT que pode cuspir no de direita no plenário que não acontece nada. É uma deputada de esquerda que pode dar soco nas partes íntimas de outro deputado de direita que não acontece nada. Pois é, né? Esse é o país, presidente, que pedir mais segurança nas urnas virou atentado contra o Estado Democrático de Direito. Pois é, não pode e falar se recorrer, toma multa de milhões, como nunca antes visto na história de eleições nesse país. Essa é a democracia em que um ministro do Supremo é confrontado no aeroporto de Roma e quando volta para o Brasil ele bota as pessoas como investigadas por atentado contra o Estado Democrático de Direito. A própria vítima instaura um processo, determina cautelares, manda quebrar sigilo, censura, bloqueia bens. Ele mesmo julga e condena. É a democracia. Se a democracia mexeu com o ministro, mexeu com o Brasil. É como se fosse isso. Não toque no ministro, não fale mal dele, não diga nada contra ele. Porque se você disser, esse exemplo que o Flávio Bolsonaro colocou, é exatamente isso que acontece. Ai de mim se estiver na frente do ministro Alexandre de Moraes e dizer eu não concordo com você, viu? Você é arbitrário. Ai de mim se eu disser isso na frente dele. Na mesma hora eu vou ser preso, vou ser investigado, os bens bloqueados, pegar 40 anos, ele vai
tirar os meus bens, vai me dar uma prisão perpétua, vai me condenar, julgar, tudo nas mãos dele. Só por causa de uma fala, viu? Não é por causa de uma ameaça, fez alguma coisa. Falou. Se você falar contra um ministro, é como se você estivesse atentando contra a soberania do Brasil. Você tá vendo isso? Tá. Então, nós estamos vivendo em uma normalidade desse jeito? Tô de brincadeira, né? Essa é a realidade. A esquerda faz o que quer. Baderna, quebra, tudo. Não, isso tá normal, né? Igual já aconteceram manifestações da esquerda, onde a esquerda arruaça, vira o Brasil de cabeça para baixo. Não, se for os baderneiros. Aí o dia 8, não, ali foi o golpe. É inacreditável. Esse é o país onde declarar, onde um ministro do Supremo, em pleno julgamento transmitido ao vivo, pode antecipadamente declarar que um projeto de lei tramitando aqui na casa é inconstitucional. Nem sabe-se qual o texto do projeto de lei da anistia, já fala que é inconstitucional, como uma ameaça à autonomia desse parlamento. E pior, a imprensa tratando com a maior naturalidade. O ministro do Supremo liga para o presidente da Câmara para tirar satisfação sobre qual o texto da anistia. Tá todo mundo achando normal. Isso é normal. A questão é essa. Isso é normal. Isso se normalizou aqui no Brasil. Vê só, eles estão dentro do Senado. Aí eu pergunto, você acha que Davi Alcolumbre não sabe de tudo isso que está acontecendo? Sabe, mas o Davi Alcolumbre disse, não vai pautar impeachment. Ele quer harmonia, ele vem com essas conversas. Não, nós temos que ter harmonia entre os poderes têm que ser harmônicos. Nós não podemos ter conflito entre os poderes. Vem com essa narrativa toda, enquanto Alexandre de Moraes rasga, cospe, humilha, ameaça, prende, censura. Fez isso com Marcos Duval, senador eleito pelo povo. Estava com os bens bloqueados, não poderia visitar a família, passaporte preso. Fez a vida do cara um terror. E parece que só nesse caso, depois de tanta pressão dos outros senadores, Davi Alcolumbre acordou e foi fazer alguma coisa. É uma besta quadrada. Isso só vai mudar, gente. Eu digo direto. As sanções dos Estados Unidos, elas podem vir, pode pesar, pode ter consequência na vida financeira de Alexandre de Moraes e de outros ministros, pode, um monte de coisa, beleza. Mas o que vai mudar o fato e a realidade desse Senado e do Brasil para que essa tirania se acabe, só vai mudar se mudar parte desses senadores nas próximas eleições e se mudar o presidente do Senado e da Câmara. Pronto. Se não, o que mais importante é o presidente. Não, é importante, tem sua participação, é importante mudar o presidente, com certeza. Mas, veja só, o Senado Federal é uma das pautas mais importantes para a próxima eleição. O presidente também, não estou dizendo não, mas o Senado Federal, se não mudar, Alexandre de Moraes vai continuar fazendo o que ele está fazendo com mais intensidade. Pode escrever o que eu estou dizendo. Então, se nós quisermos ver liberdade, vamos escolher direitinho quem é o senador. É isso aí. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês, pessoal. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.